Primeiro é o seguinte, foi um discurso longo, onde ele reafirmou diversas políticas, como migração, colocou a ONU no seu devido lugar, tá? Então um órgão que inclusive ele chama de corrupto, chega a citar a construção de prédio muito superfaturado, deixa sugerido isso, ou melhor, explícito. Na pauta ambiental, ele destrói a pauta ambiental, a mesma pauta que o Lula defendeu. Então ele reafirmou aquilo que ele sempre foi. E ele também, com relação ao Lula, ele reafirmou a sua estratégia, que foi vitoriosa e sedimentou o seu sucesso profissional, que é ser um excelente estrategista, um excelente negociador. Então ele estressou a situação. Agora, ao que tudo indica, ele vai se sentar à mesa do Lula, com o Lula, na posição que ele quer, no local que ele quer e quando ele quiser. Então o Lula vai ter que aproveitar uma rara oportunidade para sentar-se com o Trump, ter momentos valiosos, com a obrigação de trazer alguma notícia positiva para o Brasil. Lembrando que sentar-se no salão oval, isso por si só não quer dizer vitória. Muito pelo contrário. Vale lembrar, por vezes, quando o presidente da Ucrânia, o Zelensky, sentou-se lá, quando o Ramaphosa, da África do Sul, sentou-se lá, quando o premier britânico sentou-se lá, e todos eles, o Trump não sorriu para nenhum deles. Muito pelo contrário, colocou todos eles no seu devido lugar, jogando em casa. Então, eu não olhei com nenhuma surpresa esse posicionamento do Trump. Há certamente aqueles que vão querer vender a minha pouca influência, que são os mesmos que falavam que a Magnitsky não seria aplicada no Moraes, os mesmos que não apostavam que depois da Magnitsky no Moraes, continuaria a pressão alta norte-americana. Então o Trump está fazendo aquilo que ele é mestre em fazer. E longe disso, se for necessário, longe de acabar com essa alta temperatura vinda dos Estados Unidos, o Trump continuará perseguindo o seu objetivo, que é preservar as empresas americanas, proteger os cidadãos americanos, como recentemente fez, regulamentando a política da diplomacia de reféns, e também resgatando a democracia no hemisfério ocidental. Ele é muito crítico e segue sendo do sistema judiciário brasileiro. Do sistema judiciário brasileiro, porque ele sofreu na pele essa caça às bruxas que ele atribuiu ao Bolsonaro. Aí vocês percebam então a mente de um psicopata como o Eduardo Bolsonaro. Não temos dúvida que esse cara, ele age como um psicopata. É a primeira vez na República que a gente vê alguém que se diz um patriota e ele tosse. A gente percebe que até na sua fala, quando ele fala sobre uma sanção que sobreveio, por exemplo, sobre o país, sobre autoridades brasileiras, a gente percebe a sua alegria. Aquele olhar de realmente de alguém do mal. Alguém que não se contenta com a felicidade do seu próprio país. Vejam, por exemplo, agora, que nesse discurso, como eu disse, um discurso avassalador, que foi feito pelo presidente Lula, aplaudido de pé, que nós vamos comentar inclusive sobre esse discurso aqui, passo a passo. E o Eduardo Bolsonaro, ele foi comentar e elogiar o discurso do Trump. Quando ele comentou a respeito do Lula, ele estava falando porque o Lula vai ter uma reunião com o Trump na sala oval e ele está com dor de cotovelo. Ele sabe que dali sairá realmente um acordo. A gente espera e torce por isso, para que haja uma pacificação entre esses dois estados, que é uma relação pacífica de mais de 200 anos e que foi estragada simplesmente por questões ideológicas e por um cara que se diz patriota conspirando contra o país. Mas o Lula fez um discurso excelente. Veja, vamos mostrar pequenos trechos desse discurso de Lula, que ele já começa com a provocação. Ele mostra como que se mina uma democracia e por que a democracia brasileira, inclusive, se manteve de pé. Vejam aí. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades.
cultua a violência, exalta a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos. Então aí o Lula já começa a mostrar o que foi que fez com que a democracia brasileira se mantivesse de pé, né? Porque ele mostrou com esse discurso, e ele já começa a avançar nessa pauta, que mesmo com todas as perseguições, e olha que nem todos os países, nem todos os estados suportariam os ataques que o Brasil suportou. Potências mundiais não resistiram aos ataques sofridos inclusive pelos Estados Unidos. Vários ministros foram atacados com questões financeiras, passaportes sendo bloqueados, sanções sendo impostas até a familiares de ministros, tarifaço, tudo para que as autoridades brasileiras, as autoridades judiciárias recuassem na condenação de pessoas que tentaram dar um golpe nesse país. Mas as autoridades brasileiras, a democracia do Brasil se manteve de pé. O Estado mostrou ser um Estado forte. O Brasil mostrou que suas instituições realmente estão firmes. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Então você veja que o Lula ele já encerra o seu discurso justamente mostrando isso. Na realidade, ele dá um recado não só aos Estados Unidos, ele dá um recado não só ao Trump, mas ele dá um recado ao mundo, que o Brasil é um país soberano de verdade. É um país que não negocia a sua soberania, a sua democracia. Está disposto a negociar com qualquer país. Está disposto a negociar com qualquer nação. Mas a sua soberania, a sua democracia, este país não negociará. O Lula deixou isso claro. E nem por isso ele deixará de se encontrar com o Trump. E a dor de cotovelo do Eduardo e a dor do cotovelo da extrema-direita é essa. Eles estão morrendo de inveja. Lula já conversou e negociou com os maiores líderes do mundo. E não é com o Trump que ele irá amarelar. Podem ter certeza. De lá sairá excelentes negócios. O nosso Brasil venceu. A democracia do nosso país venceu. O povo brasileiro, os verdadeiros patriotas venceram.